Quando Adelaide estava voltando do supermercado, viu um carro estacionado no gramado em frente ao prédio. Os vizinhos já estavam do lado de fora, o motorista não estava no carro, mas eles já haviam começado a xingá-lo. "Quem é esse canalha que veio visitar?", perguntou a senhora idosa com a testa franzida. "Homens com carros tão caros só vêm para Suzy, é claro", resmungou outro vizinho. "Carros nunca vêm para os aposentados, só podemos esperar uma ambulância", disse uma das senhoras idosas, ficando perto da entrada por mais um tempo, repreendendo as pessoas que não se importavam com a ordem pública e não esquecendo de discutir o governo, que não se importava com as pessoas naquele momento. Suzy, sobre quem estavam falando, saiu do prédio sem prestar atenção às senhoras idosas. Ela foi para algum lugar, mas o carro permaneceu estacionado no gramado. Os vizinhos olharam para a garota até ela desaparecer ao virar da esquina. Depois disso, Adelaide se apressou para casa. Havia um homem parado em frente ao seu apartamento. Ao vê-lo, a senhora idosa franzira a testa. O homem sorriu ao ver que ela estava prestes a entrar no apartamento. "Eu não vou comprar nada de você, pago meu apartamento em dia e não preciso de empréstimos", disse Adelaide imediatamente, sabendo que ultimamente há muitos golpistas impondo seus produtos e serviços. "Meu nome é David", disse o homem com um sorriso. "Você e eu conversamos no telefone há 2 dias, lembra?" A mulher soltou um suspiro de alívio. "Sou filho do seu tio. Você devia ter me avisado que estava vindo visitar", disse a avó com um suspiro. Adelaide abriu a porta e eles entraram no apartamento. "Espera, aquele é o seu carro estacionado no gramado?", ela perguntou infeliz. "Meu carro no gramado?", o homem sorriu culpado. "Pensei que fosse um estacionamento." "Um estacionamento, David? Você não viu a grama e as flores?", perguntou Adelaide severamente. "Vai estacionar seu carro em outro lugar antes que os vizinhos te ajudem a fazer isso." David saiu às pressas para tirar o carro do gramado, e Adelaide foi para a cozinha fazer chá. Ela estava planejando vender seu apartamento, mas ainda não queria estragar as relações com os vizinhos. Ela viveria em outro lugar, mas o gramado permaneceria arruinado. Enquanto tomavam chá, a senhora idosa olhava atentamente para o homem, pois não conseguia se lembrar da última vez que o havia visto. Seu tio Samuel os visitará cerca de 30 anos atrás, com um menininho, e depois parou de se comunicar. Ele não se importava com a vida de Adelaide, e ela não sabia como ele estava. Mas agora, 30 anos depois, seu filho aparecerá. Ele parecia um bom rapaz, sempre sorridente, mas por alguma razão, parecia a Adelaide que algo não estava certo. Talvez fosse porque ele fumava cigarros, cheirava a fumaça de cigarro e tinha dentes amarelados. Ele era um jovem, mas já parecia tão desgastado. De qualquer forma, ele apareceu na vida dela na hora certa. O homem se ofereceu para ajudar uma senhora idosa a vender seu apartamento. Ela tinha 70 anos e não sabia nada sobre venda de imóveis, e não queria lidar com agentes imobiliários com medo de ser enganada, e David era seu parente. Ela achou que podia confiar nele. Prometeu-lhe algumas centenas por sua ajuda, mas ele recusou. Adelaide decidiu que daria o dinheiro a ele de qualquer maneira, quando vendesse o apartamento e se mudasse para um novo lugar. Planejava vender o apartamento, comprar uma casa em uma cidade pequena e doar o restante do dinheiro para a caridade. Mas agora decidiu que preferia ajudar financeiramente seu parente. A mulher não tinha marido nem filhos. Conforme envelhecia, percebeu que não queria morar sozinha em um apartamento. Decidiu se mudar para uma casa e desfrutar da jardinagem ao ar livre. Queria sair de casa para o próprio jardim sem ter que descer as escadas do 4º andar desse prédio antigo sem elevador. Ela e David discutiram todos os assuntos sobre o apartamento. Adelaide disse a ele que tipo de casa queria comprar e em qual bairro. Um dia depois, o homem trouxe a primeira pessoa interessada em comprar o apartamento. Mas depois que ele saiu, Adelaide disse: "Acho melhor esperarmos até a primavera. Não quero me mudar para casa durante o inverno. É melhor fazer isso quando estiver calor lá fora." Mas o homem protestou. "Você percebe que as casas ficam mais caras na primavera? Não importa quando vender o apartamento, mas é melhor comprar uma casa no inverno. Além disso,
você pode verificar imediatamente como funciona o sistema de aquecimento. Você pode comprar uma casa linda, mas depois descobrir que o sistema de aquecimento não funciona. Essa explicação pareceu razoável para ela. Mais tarde, David disse a ela que o comprador gostou do apartamento e estava pronto para comprá-lo. Ele insistiu que o apartamento deveria ser vendido o mais rápido possível. Se eu vender o apartamento agora, onde vou morar? Perguntou Adelaide confusa. Venderei o apartamento quando encontrar a casa, respondeu ela. Você está enganada. É mais fácil encontrar uma casa do que vender um apartamento. Você tem um apartamento em um prédio sem elevador, o bairro não é próspero, então você deve vendê-lo enquanto eles concordam em comprá-lo por um bom preço. Não, prefiro esperar, disse Adelaide com firmeza. Vou vender o apartamento só depois de encontrarmos uma boa casa. Tudo bem, vamos fazer do seu jeito, suavizou David. Encontremos uma casa legal primeiro, então podemos vender o apartamento e comprar a casa no mesmo dia. Além disso, dessa forma teremos menos papelada. Alguns dias depois, David mostrou a Adelaide fotos de casas particulares em seu telefone. Ela escolheu algumas opções e quis ir vê-las no próximo fim de semana. David a levou para ver essas casas. As opções não eram muito boas, mas o preço era ótimo. Assim, Adelaide teria dinheiro suficiente para uma boa reforma. Descobriu-se que David sabia muito sobre construção e reparos. Ele disse a ela quais materiais comprar e quanto custaria. Até prometeu ajudar com os consertos. É inverno, eu gostaria de me mudar para casa imediatamente e não ter que me preocupar com nada, disse a idosa. Não quero fazer nenhum reparo. Devo comprar uma casa mais cara, talvez. Adelaide, o telhado não vaza nesta casa, e o sistema de aquecimento funciona corretamente. Podemos mudar facilmente os papéis de parede ou contratar trabalhadores para fazerem em um dia. Imagine seus amigos na cidade estando em seus pequenos apartamentos enquanto você já estará passeando por seu próprio jardim. Adelaide ficou um pouco alarmada que David insistisse em terminar a busca por uma casa e comprar qualquer casa, mesmo que não fosse boa o suficiente para ela. Mas depois ela percebeu que não havia lucro para ele nisso, e simplesmente não tinha tempo para levá-la para ver casas todos os dias. Ela concordou em comprar uma casa em uma boa localização, com um supermercado e ponto de ônibus por perto. A casa não precisava de muitas reformas e estava limpa e aconchegante. No dia marcado, David, o comprador do apartamento, e mais um homem que se apresentou como o dono da casa, levaram Adelaide ao cartório para registrar ambas as transações. Enquanto o tabelião preenchia a papelada, David trouxe chá para todos. A idosa estava um pouco nervosa porque estava vendendo seu apartamento. Era muito dinheiro e, além disso, ela havia vivido lá a vida toda e não era fácil se mudar para outro lugar. Ela se sentia desconfortável com tudo ter acontecido tão rápido. Parecia que apenas uma semana atrás isso tinha acontecido. Ela tinha decidido vender o apartamento e hoje já estava sentada no escritório de um tabelião. Parecia até para ela que não fora ela quem tomara a decisão de comprar aquela casa, mas sim David. Ela deu um gole no chá e quando o tabelião lhe entregou os papéis para assinar, começou a sentir tonturas. Devo ter ficado muito nervosa, pensou. Nos últimos dias, ela esteve constantemente preocupada, organizando suas coisas no apartamento e empacotando tudo. Depois de assinar os papéis, decidiu que precisava se acalmar. Já estava acabado, ou logo estaria desfrutando da vida em uma cidade pequena, em sua própria casa. A casa está esperando por você. Você pode se mudar hoje, informou o antigo dono da casa. Vamos levá-la até lá agora mesmo, disse David. Depois trago suas coisas. O que vou fazer em uma casa vazia? Não, vou ao apartamento agora e vou pegar minhas coisas eu mesma. Aliás, há muitos móveis e louças na casa. Por que você não olha e me diz do que precisa, e eu levo o resto, disse o antigo dono da casa. Parecia para Adelaide que ele também estava nervoso, mas ela não deu muita atenção. David continuou a insistir em ir para casa imediatamente e olhar novamente. A idosa concordou, embora já fosse noite e estivesse escurecendo lá fora.
Os homens a ajudaram a entrar no carro e a levaram para sua nova casa. No caminho, ela começou a cochilar e, depois de um tempo, perdeu a consciência. A última coisa que ouviu foi os homens conversando entre si sobre algo. Adelaide, consegue me ouvir? Ouviu a voz de David, mas não teve energia para responder. Deixe aqui mesmo, ela vai morrer de qualquer maneira, ouviu, como se estivesse em um nevoeiro. Quando ela acordou, sentiu frio e percebeu que a haviam jogado para fora do carro, no chão. Ela ouvia o som do carro que a trouxera. Finalmente, percebeu que David a tinha enganado. Sua intuição estava certa quando o homem que se apresentará como dono da casa parecia suspeito. Na verdade, uma semana atrás, outro homem havia mostrado a eles a casa. Descobriu-se que David colocou algo em seu chá e a forçou a assinar, não os papéis de venda do apartamento, mas a escritura de doação. Deitada no chão frio, fechou os olhos e se preparou para morrer. Enquanto isso, uma jovem estava observando a situação à distância enquanto dirigia. Ela viu um carro parado na estrada e pensou que talvez alguém precisasse de ajuda. A mulher diminuiu a velocidade e viu dois homens saindo do carro, carregando algo grande dos bancos de trás e indo para o bosque. Estava chovendo lá fora, então a garota não conseguiu ver o que estavam carregando, mas a deixou alerta. O que essas pessoas poderiam estar levando para o bosque no meio do nada? Poderia ser lixo, mas e se fosse algo pior? A garota provavelmente assistia a muitos programas de TV, então imediatamente criou uma história de crime em sua cabeça. Decidiu dirigir um pouco mais longe, parou o carro, desligou os faróis e esperou. Pegou uma caneta e um caderno para anotar a placa do carro estranho quando ele partisse. Quando o carro estranho saiu, ela foi imediatamente para onde jogaram algo fora do carro. Começou a suspeitar ainda mais deles porque saíram do local com pressa. A chuva lá fora ficava mais forte. A garota correu rapidamente para a floresta, seguindo os passos dos estranhos, e ficou horrorizada ao ver uma senhora idosa na lama. Ela correu até ela e viu que a senhora estava inconsciente, mas respirava, então estava viva. A garota imediatamente ligou para o marido e explicou a situação. Era perigoso deixar uma senhora idosa no chão frio e úmido. Felizmente, ela conseguiu se mexer e, embora mal conseguisse entender alguma coisa, conseguiu ficar de pé de alguma forma. Eles trabalharam lentamente para levá-la ao carro, mas a vovó caiu novamente e quase desmaiou. Sua salvadora não desistiu, ela pegou a senhora e a arrastou até o carro. Logo uma ambulância chegou, os paramédicos a colocaram numa maca e a levaram para o hospital. A garota seguiu a ambulância. Ela queria ter certeza de que a senhora idosa estivesse bem e que tivesse alguém para cuidar dela. Além disso, queria encontrar os canalhas que quase mataram aquela pobre senhora. Essa vovó teve muita sorte, se a moça não tivesse notado aquele carro estranho, a vovó teria morrido na floresta e a polícia nunca teria encontrado os criminosos. Os médicos no hospital salvaram a idosa e sua salvadora, Diana, relatou o incidente à delegacia. A moça foi ao hospital para verificar como a idosa estava, mas quando Diana a viu, ficou nervosa e não sabia como reagir. Adelaide, disse Diana com voz trêmula. Sou a Diana, você se lembra de mim? A vovó olhou atentamente para a moça e chorou, ou reconheceu-a, mesmo que a última vez que tivesse visto Diana fosse há mais de 20 anos, quando Diana ainda era uma criança. Provavelmente, se a moça não tivesse se chamado pelo nome e se apresentado como Diana, Adelaide não a teria reconhecido. Mas agora, olhando para os lábios carnudos, o narizinho arrebitado e os cabelos cacheados e vermelhos, ela reconheceu a pequena Diana pela qual cuidara há muitos anos. Enquanto a polícia investigava o caso, a vovó não tinha onde morar porque o apartamento já estava ocupado por outras pessoas. Então, Diana e seu marido acolheram Adelaide até que a questão da moradia fosse resolvida. Estavam na cozinha, tomando chá quente, conversando sobre o passado e observando o filho de 2 anos de Diana correr rapidamente pela cozinha. Diana tinha 8 anos quando sua mãe ficou subitamente indisposta. Ela morava com a mãe e não tinham parentes. Adelaide trabalhava como paramédica na época em que examinou a mãe de Diana e descobriu que ela tinha apendicite. Ela já estava quase inconsciente e precisava de cirurgia urgente. Precisamos levar sua mamãe para o hospital, disse Adelaide para a menininha.
Você tem parentes ou amigos? Pode chamar alguém para cuidar de você? A menina balançou a cabeça negativamente. Sua mãe apenas disse em voz fraca que não tinham ninguém e que a filha ficaria completamente sozinha. Adelaide não hesitou. Ela arrumou a mochila da criança e a levou consigo. A mulher passou pela cirurgia, mas ficou na unidade de terapia intensiva porque estava em condição crítica. Ela tinha medo de que sua filha fosse levada para um orfanato. Adelaide sentiu pena de Diana e a levou para casa. A mulher não podia ter filhos e ficou feliz em cuidar dessa menininha. Diana ficou na casa de Adelaide por um mês inteiro até que sua mãe se recuperasse. Tornaram-se amigas, e Adelaide sentiu como era ser mãe. Depois que a mãe de Diana se recuperou, elas continuaram a manter contato. Adelaide ia visitá-las, levava presentes para a menina e até a levou para o trabalho uma vez. Mas com o tempo, pararam de se comunicar. Diana e sua mãe mudaram-se para outro lugar e não era conveniente para Adelaide ir até lá. Além disso, a menina já havia crescido, e a escola, esportes e amigos ocupavam muito do seu tempo. Ela não tinha tempo para se comunicar com Adelaide, e agora, 20 anos depois, essa menininha estava sentada diante da idosa Adelaide. Ela agora era mãe de um adorável menino de 2 anos, o João. Sua mãe faleceu devido a problemas de saúde antes do João nascer. Diana cresceu em um orfanato, trabalhou muito durante toda a vida para dar tudo o que sua filha precisava. Diana se casou, teve um lindo menino e era verdadeiramente feliz. Seu marido era advogado em uma grande empresa e Diana era sua assistente. O marido de Diana ajudou Adelaide a recuperar seu apartamento e estava prestes a mandar David para a prisão por tentativa de homicídio e fraude. Desde então, Adelaide tinha uma verdadeira família cuidadosa. A idosa rapidamente fez amizade com João. Aconteceu que ela não podia ter filhos. Mas agora, Diana e seu marido a tratavam como uma verdadeira mãe, como um membro da família, e o pequeno João a chamava de vovó. Ela ofereceu ajuda para cuidar do menino, então agora Diana podia deixar seu filho com a avó se precisasse sair e não tinha que procurar uma babá. Na primavera, ajudaram Adelaide a vender seu apartamento e comprar a casa dos sonhos que ela tanto desejava. A família de Diana frequentemente ia visitá-la. Quando chegavam no verão, a vovó os presenteava com frutas de seu próprio jardim. "Vovó!", gritava João correndo na direção de Adelaide. O menino começou a chamá-la assim por conta própria, e a senhora gostou disso. "Olha, tem um verme assustador ali. Precisamos matá-lo", o João disse. "Não precisamos fazer isso aqui", respondeu a avó calmamente, colocando o menino no colo. "O verme vai mexer na terra e depois podemos plantar uma semente nela. Logo teremos morangos maduros e doces. O Joãozinho vai comer esses morangos e crescer forte e grande." "Mas como um verme pode mexer na terra?", perguntou o menino rindo. "Ele não tem uma pá." "Mesmo que o verme não tenha uma pá, isso não significa que ele não possa cavar", explicou a mãe, sorrindo. "Se você mostrar misericórdia agora, talvez ele te salve no futuro." "Como eu sei que ele vai me salvar?" "Você vê ele carregando uma pá agora?", perguntou o pai, e João balançou a cabeça negativamente. "Mas ele pode cavar na terra, e isso prova que só porque você não vê algo, não significa que não exista, entende?" O menino respondeu com um sorriso: "Isso significa que Deus existe." Os adultos se olharam surpresos. "Vovó Adelaide diz que Deus está lá, mas ela não pode mostrá-lo agora." "Entendi", explicou o menino. Com isso, os adultos riram. Cada ação em nossa vida nos leva a algum resultado, mesmo que não o percebamos. E se queremos um bom resultado, devemos fazer algo bom na vida, mesmo que não haja benefícios visíveis para nós, refletiram os adultos. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história do homem que foi deixado sozinho pela esposa no dia da morte de seu pai, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.